daquela época, daquele período, só que é uma realidade também nos nossos dias. Nós falamos sobre o Espírito Santo, nós pregamos sobre o Espírito Santo, cantamos louvores sobre o Espírito Santo. Até as conferências, muitas conferências que as igrejas fazem, o tema é enchei-vos do Espírito, avivamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está estampado em todo lugar da igreja, mas ele é a pessoa mais desconhecida pela igreja. Ele é a pessoa mais desprezada pela igreja. Então é uma realidade daquela época. E também é uma realidade dos nossos dias. Porque nós falamos muito sobre ele, mas conhecemos ele pouco, de uma forma pessoal. Então o que eu quero falar com vocês essa noite é sobre a pessoa do Espírito Santo. E o tema dessa mensagem é: não despreze o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, gente, muitos pensam que o Espírito Santo é um arrepio. Muitos pensam que o Espírito Santo é uma vontade de chorar. Muitos imaginam que o Espírito Santo é o dom de falar em línguas. Só que o Espírito Santo, ele não é só um sentimento. Ele não é só uma boa sensação que a gente sente no coração. O Espírito Santo não é só a vontade que você sente chorar quando a gente está no momento do louvor, ou quando a gente está no momento da adoração, não. O Espírito Santo, ele não é só um sentimento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Repita, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Pessoa não no sentido de corpo físico. Ele não tem mãos, mas ele toca nos nossos corações. Ele não tem boca, mas ele fala aos nossos corações. Ele não tem olhos, mas ele vê você. O Espírito Santo é uma pessoa não no sentido de corpo físico. Ele é uma pessoa no sentido de pessoalidade, de relacionamento. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus em sua totalidade. Antes do mundo ser criado, o Espírito Santo já estava lá, se movendo pela face das águas. Quando Deus disse haja, o Espírito Santo estava ali. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Só que ele é um Deus acessível. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que quer um relacionamento com você. O que o Espírito Santo mais quer é ser seu amigo. O que o Espírito Santo mais deseja é ter um relacionamento profundo com você. É ouvir você, é falar com você. Lembra quando eu disse que o Espírito Santo não é um arrepio? Lembra quando eu disse que o Espírito Santo não é só uma vontade de chorar? O Espírito Santo, ele produz essas coisas. Ele toca nas nossas emoções. Ele é um Espírito Consolador. Então ele pode te ajudar a lidar com a sua dor. Ele pode curar você. Ele pode tocar no seu coração. Porque muitas das vezes a gente se veste muito bem para vir numa 5D. A gente se arruma muito bem. A gente vem bem vestido. As meninas passam bastante maquiagem. Os meninos colocam o melhor tênis, a melhor blusa, a melhor roupa. Mas por dentro a gente está desarrumado. Por dentro a gente está quebrado. Então o Espírito Santo, ele é capaz sim de tocar no seu coração nessa noite. Ele é capaz sim de curar você se você precisar ser curado. Porque ele vai aonde o psicólogo não consegue ir. Ele vai aonde o terapeuta não consegue ir. Ele vai aonde os remédios não têm mais efeito. E quando ele chega nessa área do seu coração, nessa área da sua mente, ele toca. E quando ele toca, ele consegue curar. Deus. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador. Mas ele é mais do que isso. Ele quer ser o seu amigo. Ele não quer só que você sinta ele. Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir você. Ele quer que você desabafe para ele nos seus momentos. Ele quer que você diga para ele palavras feias. Como assim? Nossa, muito pouco. Gente. Ele quer que você diga para ele palavras feias. Como assim? A palavrão não é isso não. Eu estou falando palavras feias no sentido de você ser sincero com ele. De você falar com ele, se abrir, desabafar. Dizer, olha pai, está doendo. Olha pai, não está legal. Essa situação que eu vivenciei, que eu passei, não é bacana. É ser sincero com ele. Não é só chegar diante dele já orando em línguas, ou chegar diante dele já falando Senhor Todo-Poderoso. Não, ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser mais íntimo do que o melhor amigo que você tem ou possa ter.
Ele quer ser seu amigo. Ele quer ter um relacionamento profundo, real, verdadeiro, pessoal com você. Amém? Deixa eu conseguir entender, amém? Amém. Mas eu sou bastante. Aleluia. Só que vamos lá. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era acessível para todo mundo. Talvez muitos aqui que vão na LP já saibam sobre isso, mas é bom reforçar um pouco. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era acessível para todo mundo. Só 3 grupos de pessoas tinham acesso ao Espírito Santo. Vamos ver se alguém sabe. Reis. Vai, gente. Alguém sabe? Vai, fala alto, gente. Pelo amor de Deus. Reis. Vai, qual outro? Gente, vai, não fala aí. É o que? Reis, profeta, sacerdote. Só 3 classes de pessoas tinham acesso ao Espírito Santo. E era algo temporário. O Espírito Santo se derramava sobre eles só para cumprir uma missão específica. Depois que eles cumpriam a missão com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo saía. Então eles não tinham o relacionamento pessoal, de amizade, que hoje em dia nós podemos ter. Mas por quê? Por que isso acontecia no Antigo Testamento? Porque havia um véu. Havia algo que separava o Espírito Santo de mim e de você. Havia algo que impedia eu e você de termos um relacionamento com o Espírito Santo. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse local e ter acesso ao Santo dos Santos, ter acesso ao Espírito Santo. Por que aquele véu estava ali? Porque nós somos pecadores. Levanta a mão aí quem é perfeito aqui. Ninguém levantou não? Porque não tem. Você comete pecado. Você erra. Você falha. Você já disse coisas que não deveria dizer. Você já pensou em coisas que não deveria pensar. Você já fez coisas que não deveria fazer. Todo mundo erra nessa vida. E por a gente ser humano, pecador, falho, o véu estava lá. Para não ferir o Espírito Santo. Para não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer: não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. O Espírito Santo é a pessoa mais sensível da Trindade. Ele é sensível. Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Quando a gente faz coisas que Ele não quer que a gente faça, se entristece o coração dele. Quando a gente nutre pensamentos que a gente não deveria pensar, isso entristece o Espírito Santo. E por isso que o véu estava ali. Porque naquela época, por mais que a gente oferecesse sacrifícios, não era o bastante. Não era o suficiente. Não apagava os pecados, não encobria os pecados. Só encobria os pecados, na verdade. Só que entenda, Jesus Cristo veio à Terra. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Amém. Deus enviou Jesus Cristo. Não há notícia maior do que essa. Deus enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados. Se você chegou aqui carregando culpa, se você chegou aqui carregando pecado, pecou a semana toda, ei, há um perdão disponível para você nessa noite. Hebreus 8:12 vai dizer: porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, dos seus pecados, das suas prevaricações eu não me lembrarei mais. Ele está disponível para perdoar você, amém? Aleluia. Aleluia. Estão conseguindo entender, amém? Amém. Isso é lindo, porque foi naquela cruz que Jesus Cristo gritou: Aleluia. está consumado. Glória. E naquele momento, o véu que separava eu e você do Espírito Santo foi rasgado de cima a baixo. Hoje todos nós temos acesso a Ele. Hoje todos nós podemos chegar diante dele e falar: Espírito Santo, eu quero sentir você. Espírito Santo, toque em mim de novo. Espírito Santo, eu preciso te desejar de novo. Amém, gente? Então, temos acesso total a Ele. Ele está disponível. Mas Ele está disponível para aquele que tem sede.
para aquele que tem fome. O Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável. Ele está disponível para todos aqueles que quiserem ele. Lucas 11:13 vai dizer que o Pai que está nos céus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então ele está disponível. Mas será que você está com sede dele? Será que você deseja ele? Será que de fato você quer o Espírito Santo? Será que você quer ele de verdade? Precisamos amar ele, precisamos respeitar ele, precisamos tratar ele com verdade, com sinceridade, porque muitas das vezes a gente faz igual esse copo descartável aqui. A gente trata o Espírito Santo como um copo descartável. A gente usa ele, a gente sente a presença dele, a gente se move às vezes nos dons espirituais, às vezes a gente está aqui na presença, a gente usa o Espírito Santo e depois a gente descarta ele. Durante a semana a gente não busca, a gente nem fala com ele, a gente nem ora, a gente não tira um tempo para estar com ele. O Espírito Santo está disponível, mas você tem sede. Você só vai até o bebedouro da sua igreja beber água quando você tem sede. Alguns não, alguns vão lá só para conversar, mas na maioria das vezes você vai quando tem sede. Você abre a geladeira da sua casa para pegar uma garrafa de água e beber quando você tem sede. João 7,37 vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está disponível, mas você precisa se levantar, ir até ele e beber dele. Ele está disponível, mas você precisa se levantar, abrir a sua Bíblia e ler. Ele está disponível, mas você precisa se levantar, dobrar o seu joelho e orar. Ele está disponível, mas você precisa ter sede. Seu coração precisa queimar por ele. Seu coração precisa desejar ele. E como faz isso? Como desejamos mais o Espírito Santo? Como ansiamos por ele? Como desejamos ele? Conhecendo ele profundamente. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Só que a gente só conhece ele quando a gente primeiro experimenta. Porque não tem como a gente conhecer ele somente por meio de livros, somente por meio de estudos. Você precisa experimentar ele. Você precisa ter uma experiência pessoal com ele. Você precisa conhecer ele intimamente. Você precisa de uma experiência pentecostal com o Espírito Santo. E nessa noite ele está aqui disponível para derramar poder sobre você. Só que se hoje você viver uma experiência com o Espírito Santo, você vai voltar a ler a Bíblia como você lia. Se hoje o Espírito Santo tocar em você, se hoje você falar em outras línguas, se hoje você tiver aquela experiência que você, de uma forma mais intensa que você teve da última vez, você vai dobrar o seu joelho e orar, você vai conversar com ele, você vai se relacionar com ele. Se hoje o Espírito Santo te encher, você vai falar de Jesus para as pessoas. Se hoje o Espírito Santo decidir derramar o poder dele sobre você, você vai parar de trocar ele pelas redes sociais, por não passar o tempo que eu precisava passar com você. Vamos, abre o seu coração e comece a falar com ele agora. Ah, mas eu nunca falei com ele, o que eu falo? Abra o seu coração para ele. Ele quer ser seu amigo. Vamos, comece a falar com o Espírito Santo, peça perdão. Lembra daquela experiência que você teve com ele que te marcou. Lembra daquele momento que ele falou com você, que ele tocou no seu coração, e fala com ele: Espírito Santo, faz de novo. Comece a falar com ele. Vamos, aumenta a intensidade da sua oração e comece a conversar com o Espírito Santo nesse momento. Deixa ele te encher, deixa ele tocar em você. Mais Espírito Santo, Deus, mais Espírito Santo em você. Abre o seu coração e deixa ele te encher. Deixa ele te encher.
Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, Espírito Santo. Eu estou vendo línguas de fogo sobre a cabeça de adolescentes aqui. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Vamos. Rasga o céu de desce, faz a terra tremer com seus. Eu vou repetir mais uma vez. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Eu vou orar por vocês. Coloquem a mão no coração de vocês. Vocês tomaram essa decisão. Espírito Santo, muito obrigado por ter convencido essas pessoas. Muito obrigado por ter tocado nesses corações. Muito obrigado por trazer elas a Ti. Eu te peço, Pai, escreve o nome delas no livro da vida e não tira o nome delas de lá. Dê força, ajude, coloque pessoas do lado que vão discipular, que vão ajudar na caminhada, que vão dar o suporte que elas precisam. E, Pai, eu te peço, que o Senhor venha fazer, que elas permaneçam aqui, na 5D, na igreja, estejam em comunhão, em nome de Jesus.